Essa palavra, o título é família, lugar de rejeição ou lugar de aprovação. E é muito forte isso. E o texto que eu quero trazer para vocês é um texto muito interessante, que é Marcos capítulo 6. Queria que você abrisse comigo, versículo 1. Com certeza você que já caminha com Jesus, com certeza você já leu esse texto. Marcos, Evangelho de Marcos. Deixa eu abrir aqui também. Capítulo 6, versículo 1. Marcos 6, 1. Achou? Amém? Tem aqui no telão aqui para acompanhar, né? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça em reverência à palavra de Deus. Senhor, obrigado, Pai. A tua palavra é poderosa, e dentro da sua palavra está o teu poder. Que essa noite, mais uma vez, o teu poder nos encontre através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo use a tua palavra para ministrar a nós, e em nós gerar vida, transformação, pois queremos ser cristãos segundo o teu coração, Pai. Queremos viver os padrões que a tua palavra nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu quero tratar com vocês um pouquinho em cima desse tema, que é Marcos 6, do 1 ao 6, e eu quero falar sobre isso. Família, diga comigo, família. Fala mais forte, fala família. Isso, tá? Para alguns, família é lugar de rejeição. Para outros, família é lugar de aprovação. E isso até os dias de hoje, desde o período de Jesus antes, tá? Nós, infelizmente ou felizmente, né, dependendo do caso, vivemos isso. E esse texto fala que Jesus, ele volta para a sua terra, onde ele nasceu, né, Nazaré. Jesus volta para Nazaré. Já tinha iniciado o seu ministério, tá? Ou seja, foi um bom tempo depois dos seus 30 anos, aproximadamente. Já tinha levantado os apóstolos, porque a Bíblia diz que ele voltou, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam, não é verdade? Então, ele já tinha saído das redondezas da sua terra há muito tempo, já tinha ido, já tinha pregado, já tinha sido batizado por João Batista, né? Já havia feito milagres, já tinha começado o seu ministério. E a Bíblia diz que ele volta. E quando ele volta, ele já era conhecido em muitas regiões como profeta. É interessante a gente entender isso, né? Jesus, Cristo, a palavra Cristo significa Messias, né? O Cristo, né? Em hebraico o pessoal usa muito, gosta, né, de usar Yeshua HaMashiach, né? Jesus o Messias, tá? Então, Jesus, quando ele volta, ele já era reconhecido como um profeta. Assim como nos dias de hoje, existem muitas religiões que acreditam em Jesus como profeta, mas não como Messias, né? Por exemplo, o próprio povo judeu ortodoxo, né? Eu já falei bastante sobre isso aqui na igreja,
tá? Ele reconhece Jesus como mais um profeta, mas não como o Messias, tá? Já o judeu convertido, né, o judeu messiânico, ele, assim como nós, reconhece Jesus como Messias. Então, quando Jesus volta até então como profeta. Os apóstolos já o reconheciam como Messias, as pessoas que estavam mais perto dele. Porém, na grande maioria, ele era um dos profetas que pregava, ensinava as Escrituras, tá? E fazia milagres, né? Ele volta, os discípulos voltam com ele. E é interessante que o versículo 3 fala o seguinte. Não, primeiro, o versículo 2 fala que as pessoas de Nazaré ficaram maravilhadas com a sabedoria daquele homem. Por quê? Porque elas conheciam aquele homem. Quem era aquele homem? Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. E eles ficaram maravilhados porque como que uma pessoa tão simples como esse rapaz que viveu aqui, que a gente viu jogando bola aqui no meio aqui, né, consegue trazer tantas revelações sobre as Escrituras como esse rapaz está fazendo. Daí eles falam, né, de onde vem a estas coisas, versículo 2, né, tá? E aí no versículo 3 diz, não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, né? E não vivem entre nós as suas irmãs também? E aí diz que eles se escandalizaram. Fala comigo, primeiro se maravilharam, depois escandalizaram, né? E aí quando eles se escandalizam, eles rejeitam Jesus. Isso é muito interessante. Tudo que nos escandaliza, nós temos a naturalidade de rejeitar, tá? Vou pegar um exemplo meu. Hoje eu sou pastor, ando com Jesus há 14 anos, né? Fez agora em abril, março, abril, 14 anos que eu ando com Jesus. Mas antes de eu andar com Jesus, crente me escandalizava, né? Me escandalizava. E por me escandalizar, eu me afastei. Por muitos anos da minha vida eu fiquei longe. Por quê? Porque me escandalizava, né? Não gostava, achava, como muitos, infelizmente, também acham, né, inúmeras coisas para não estar perto, para contrariar, né? E é interessante porque esse povo que antes havia se maravilhado com o ensinamento desse rapaz, Jesus, agora rejeita. Por quê? Porque eles lembram que esse garoto não era nada mais, nada menos do que um morador de Nazaré, assim como eles. E aí o rejeitaram. E eu quero te explicar uma coisa. Toda rejeição tem o poder de anular a bênção. Tudo que eu rejeito, fala comigo, tudo que eu rejeito, se afasta. Concorda? Né? Quando eu não concordo com alguma coisa que está acontecendo, a minha tendência é me afastar, né? Quando eu rejeito algo, ou quando me rejeitam também, né, a tendência é que haja um afastamento. Mas é interessante que, falando de reino de Deus, onde há rejeição para as coisas de Deus, há um poder anulador de bênção. Ou seja, esse povo rejeitou Jesus, certo? Olha o que diz o versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Por quê? Porque havia rejeição. Jesus não foi aceito. E aí Jesus fala, né? O profeta, ele não tem honra. Não existe profeta sem honra, a não ser na sua terra. Então, tirando o pai, a mãe, tá, de Jesus, e um pouco depois, alguns dos irmãos que convertem depois, é interessante a gente entender que nesse momento aqui, alguns discípulos, alguns irmãos não tinham convertido ainda de Jesus, né? Esse Judas que você está lendo ali, ó, no versículo 3, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas? Esse Judas que está escrito aqui não é o Judas Iscariotes. Esse Judas que está escrito aqui é o Judas que escreveu o livro da Bíblia, Judas, né? Então, um irmão de sangue de Jesus também, mas não tinha convertido ainda, né? Não tinha reconhecido a grandeza do Senhor ainda, né? E no versículo 13 eles falam duas coisas. Primeiro, não é esse aí o filho de Maria? Segundo, as irmãs dele, os irmãos não vivem entre nós? Em outras palavras, o que eles estavam dizendo? Esse aí não é igual a gente. Não é mais um aí que nem nós aí, tá? Estudou na mesma escola,
corria junto com nós aí, tomava banho no rio lá junto. Não é o mesmo que nós aí, não é a mesma pessoa. Aí entra a rejeição. A rejeição sempre vem acompanhado de comparação. Amém? Amém, gente? Fala comigo, a rejeição caminha acompanhada da comparação. Se tem uma coisa que é extremamente danosa, é comparação. Quem já foi comparado? Já foi comparado? Por que tu não é que nem o filho do fulano? Quem já ouviu isso quando era criança? Né? Olha lá o filho do Joãozinho, olha que bênção. Tirou 9, tu tirou 5. Não tem vergonha? Por que tu não é que nem ele? Como é que a gente se sente depois que ouve isso? Horrível, né? Nós nos sentimos rejeitados. Por quê? Porque houve uma comparação. Jesus, ele foi comparado com as outras pessoas que estavam ali, mas não é a mesma pessoa. E aí quando existe uma rejeição, quando eu rejeito alguém, ou quando eu rejeito algo, eu não dou atenção, eu não dou crédito para aquilo, porque eu estou rejeitando. Então eles rejeitaram Jesus. Em outras palavras, o versículo 13 a gente poderia dizer assim, ó: esse aí é que nem nós, por que eu vou ouvir ele? Para que eu vou ouvir esse cara aí? O que ele tem para me ensinar? O que eu vou ouvir? Eu não vou ouvir esse cara aí, para quê? Caminhou com nós aí, correu junto, jogava bola junto com a gente aí. O que esse cara tem para me ensinar? Por quê? Porque quando há rejeição, há comparação, amém? De quando há rejeição, é porque houve comparação. E aí a rejeição, ela traz algo terrível para qualquer pessoa, chamado incredulidade. Anota isso aí, grava isso no teu coração. Incredulidade é algo terrível, terrível. E ela vem através de uma rejeição. Quando eu rejeito aquilo, eu começo a criar dentro do meu coração uma incredulidade. E o versículo 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó: admirou-se da incredulidade deles. Primeiro Jesus chega, as pessoas se admiram da grandeza dele. Depois Jesus fica admirado da incredulidade. Por quê? Como eu falei, onde existe rejeição, existe um poder anulador da bênção. E onde existe incredulidade, não existe fé. Muita gente não rompe em Deus, porque a incredulidade tem um poder maior do que a fé, né? As influências da rejeição, elas são mais poderosas do que as verdades da palavra de Deus. Então, quando existe isso, quando existe rejeição, incredulidade, quem mais perde com uma posição de rejeição, sempre são as pessoas que rejeitaram, e nunca o rejeitado. Olha para mim, grava isso, amém? Amém, gente? Grava isso. A pessoa que mais perde com uma rejeição, não é o rejeitado, é o que rejeita. Quem mais perdeu nesse contexto aqui, Jesus ou Nazaré? Nazaré, né? Porque diz no versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre. Agora tem um negócio que eu acho demais aqui. Consegue projetar o versículo 5 para mim? Projeta o versículo 5, eu quero mostrar algo muito interessante. Não pôde fazer ali nenhum milagre, amém? Está escrito isso aqui ou não? E por que depois está escrito? Se não, curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Curar enfermo não é milagre? Então a Bíblia está mentindo. Tá, mas e aí? Não, a Bíblia diz que ele não fez nenhum milagre, mas diz que curou. Então quer dizer que, ou de duas uma, né? Ou a Bíblia está errada, ou os que escreveram a Bíblia aí escreveram errado, notaram errado, né? Na hora se perderam ali de notar, escrever, tá? Não, gente, a Bíblia diz que Jesus não fez nenhum milagre, mas ele curou. Por quê? A cura, quando a Bíblia se refere a milagre, a Bíblia está falando de salvação. Jesus veio fazer o que na terra? Curar os doentes? Sim ou não? Não. Jesus veio salvar. Olha para o teu irmão e fala: salvar.
O milagre que esse texto está dizendo é, Jesus não conseguiu salvar ninguém naquela cidade. Por quê? Por causa da incredulidade. Mas ele curou. Por que, pastor, se Jesus não conseguiu salvar ninguém naquela cidade, por que ele curou as pessoas? Porque Jesus viu que a incredulidade causada pela rejeição era tão forte, tão poderosa, que Jesus, ele deve ter pensado o seguinte: eu vou curar alguns, eles vão ver as pessoas curadas e eles vão crer. Nem curando eles creram. Sabe, às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, ó, não, o dia que eu for na igreja e eu ver um paralítico andar, eu vou aceitar Jesus. Querido, tu pode vir na igreja e ver o paralítico sair voando dentro da igreja. Se você não abrir seu coração, você não vai caminhar, não vai ser salvo. Você não vai aceitar Jesus. Aquelas pessoas viram, elas viram alguns serem curados, literalmente curados, e era diferente do dia de hoje, né? O cara orou, a gente orou, abençoou, daí o irmão foi ali, tomou um paracetamol na farmácia, Deus me curou. Eu creio que Deus curou, Deus deu inteligência a alguém para fazer um paracetamol, né? Sim ou não? Então, eu creio que é uma forma que Deus age, eu acredito nisso, tá? Eu acredito que Deus é soberano sobre tudo. Naquele tempo não, as pessoas morriam por qualquer coisa, e Jesus curou. Agora, existia incredulidade. Onde existe incredulidade não pode haver salvação, e salvação é um milagre. Jesus foi a Nazaré porque o objetivo dele era pregar o evangelho, ensinar. Ele fez isso na sinagoga, versículo 2, mas ele queria salvar as pessoas. E mesmo as pessoas vendo outros serem curados, a rejeição continuou dando espaço para a incredulidade, e não houve milagre. Quantas vezes nós esperamos honra e recebemos rejeição? Muitas vezes na nossa casa nós esperamos ser honrados. Poxa, que legal, né? Sei lá, passou de ano, recebeu uma promoção na empresa. Aí chega em casa, vai contar para o marido, vai contar para a esposa, ao invés de receber um parabéns, um abraço, que legal, recebe uma dura, ou que eu não consegui isso, eu não alcancei. A gente espera uma honra, uma posição de honra, e nós recebemos uma rejeição muitas vezes, tá? E a rejeição que Jesus recebeu, o grande segredo é esse. Ele também recebeu. Diga comigo, ele foi rejeitado pelo seu povo. Agora, aqui que está o segredo de tudo isso, aqui que está o objetivo que eu quero trazer para vocês nessa noite, tá? A rejeição que Jesus recebeu não mudou quem ele era. As pessoas mudam quando são rejeitadas, e a minha pergunta é, por que as pessoas mudam quando são rejeitadas? Porque elas se sentem feridas. Primeiro ponto. Segundo, porque em muitos casos, muitos casos, a opinião dos outros é mais importante do que a verdade da palavra de Deus, e esse é um problema. A opinião mais importante na sua vida não pode ser a minha, não pode ser a do Joãozinho e da Mariazinha. A opinião mais importante na sua vida tem que ser a opinião que a palavra de Deus diz a teu respeito. E se eu estou vivendo o que a palavra de Deus diz a meu respeito, desculpa a expressão, mas eu não estou nem aí para o que os outros estão pensando a meu respeito. Amém, não? Tá? Porque eu sei que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então, quando o segredo, vamos falar assim, o primeiro ponto, o primeiro segredo que eu quero trazer para você em cima disso aqui, não sei se é um segredo ou não, tá? É que a rejeição que Jesus recebeu não mudou quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Pessoas que não sabem quem são, vivem em crise. Eu não vou perguntar se tu sabe quem você é, mas você deveria saber. Bem? Duas coisas que você tem que saber: quem você é e onde você vai. Amém? Se você sabe quem você é e onde você precisa chegar, pronto, acabou. Quem não sabe quem é e não sabe onde vai, infelizmente, se perde no meio do caminho, tá? E vive em crise. Olha para a pessoa do teu lado e fala: Deus não te levantou para viver em crise. Deus te levantou para viver em Cristo. Amém? Então, quando a rejeição entra dentro de nós, o texto da palavra qual que era? Família, lugar de rejeição ou de aprovação. Quando a rejeição entra dentro de nós, ela tem um poder de destruir a aprovação do Espírito Santo. Deus te aprovou. Pastor, como que eu sei que Deus me aprovou? Porque Deus te escolheu.
Não é verdade? Quem crê que foi escolhido por Deus aí? Pronto. Ninguém escolhe quem nem uma prova. Você foi lá comprar cebola no supermercado, tá? Aí você pegou e falou, não, eu vou levar só as cebolas podres. Você faz isso ou não? Não, né? Por quê? Porque você vai lá escolher, deve escolher, aprovada, premiada, parabéns, você vai, né? Sim ou não? Então, o Espírito Santo já te aprovou, por isso que Ele te escolheu. Por isso que você está aqui, por isso que você está vivo, por isso que a graça te alcançou. Pronto. Jesus, Ele não deixou a rejeição dos seus conterrâneos entrar no coração dele. Jesus não deixou a rejeição do seu povo entrar no coração dele. Jesus não deixou a rejeição dos discípulos entrar no coração dele. Lembra lá? Judas rejeitou ele ou não? Sim. Pedro rejeitou ele ou não? Sim. E os outros rejeitaram também. Foi cada um para o seu lado. Um voltou para pescar, o outro foi para não sei aonde. Foi todo mundo embora, né? Era para ir para Jerusalém, foi para Emaús, foram para... Rejeitaram. Jesus, no final das contas, ficou como? Sozinho. Mas em nenhum momento Jesus deixou a rejeição entrar no coração dele. Olha que interessante. Jesus não deixou a rejeição da cruz entrar no coração dele. Jesus foi açoitado, cuspido, riram dele, colocaram uma coroa de espinho para dizer, tu é rei, então precisa de uma coroa. Largaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Crucificaram ele. Por isso que Jesus é o nosso rei, gente. Jesus sabia quem ele era. Olha para o teu irmão e diga, Jesus sabia quem ele era. Tu quer a maior prova de que Jesus sabia exatamente quem ele era? Na cruz, morrendo, o que ele fez? Continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Cumpriu a missão dele, salvou mais um. Quando você sabe quem você é em Deus, o mundo inteiro pode te rejeitar. Eu acho muito interessante porque, infelizmente, né? Infelizmente, e isso é muito complicado, isso é algo que deveria ser discutido com mais ênfase, né? Até dentro das escolas também. Infelizmente, as famílias são desestruturadas. Não estou dizendo que a tua mas no contexto geral elas são, tá? E uma família desestruturada forma seres humanos sem identidade. E aí tem de inúmeros tipos, né? De vários modelos, cores, raças, tamanho, tá? E o que acontece? Essas pessoas, elas crescem sem saber quem são e sem saber onde tem que ir. E talvez você cresceu assim. Não estou dizendo que é culpa tua, não estou culpando teus pais de forma nenhuma. Só que o que me incomoda muito é que as rejeições que nós vivemos, ao invés de nós colocarmos a mão sobre o nosso coração, orar e falar, eu não aceito isso, isso não vai me marcar. Eu faço muitas vezes da rejeição a bengala. E eu carrego ela o resto da minha vida. E aí eu sou o coitadinho. Mas eu fui abandonado quando eu nasci. Mas eu passei por isso. O pessoal chega muito para mim e fala assim, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Uma vez eu respondi, estava meio indignado, meio irritado, né? Uma vez eu respondi, eu não sei, eu não sou o Espírito Santo, mas o Senhor sabe, né? E é fato, gente, isso é fato. Agora, ok, eu passei por isso, eu fui rejeitado na família, fui rejeitado na escola, fui rejeitado no trabalho, sou rejeitado até hoje, tá bom. O que você vai fazer com isso? A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que tem que guardar, guarda o seu coração, que é dele que procede as fontes de vida. Jesus fez isso de forma perfeita, né? Não é verdade? Todo mundo abandonou ele. Todo mundo abandonou. Até nós também abandonamos ele, né? Mas Jesus continuou fazendo o que ele tinha que fazer, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era em Deus, e ele sabia que Deus tinha aprovado ele. Pastor, como que Jesus sabia que Deus tinha aprovado ele? Marcos 1:11. Vamos lá comigo? Abre aí. Volta umas páginas da tua Bíblia aí. Marcos 1, versículo 11. Olha só que texto maravilhoso. Marcos 1:11. Então foi ouvida uma voz dos céus, e a voz disse, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Pronto, acabou. Já sei quem eu sou. Quem Jesus é? Filho amado do Pai. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Interessante, né?
Quem eu sou? Você é filho amado do Pai. Você é filho amado do Pai. 1 Pedro 2,9. Raça eleita, povo escolhido, sacerdócio real. Hã? É isso que nós somos. E aí, Jesus, ele tinha essa convicção na vida dele. Então, gente, as pessoas que mais perdem não são as rejeitadas, mas são as que rejeitam. O povo que mais perdeu, a Bíblia diz que foi Nazaré, né? Nazaré. Jesus passou por Nazaré. Olha, gente, Nazaré entrou na história como a cidade onde Jesus passou e não houve nenhuma alma sendo salva. Né? Por quê? Porque ali houve rejeição. Não importa, querido, se a tua família te rejeitou, se te rejeitaram, se isso, aquilo. Quando eu sou aprovado por Deus através do Espírito Santo, eu consigo amar aqueles que me rejeitaram. Essa é a beleza do Evangelho. O Espírito Santo mora dentro de você ou não? Amém? Pastor, ainda não, mas está vindo, está entrando, devagarinho ele está tomando conta. No dia que o Espírito Santo tomar conta da sua vida de verdade, completamente, que você deixar ele entrar totalmente, você vai conseguir amar todos que te rejeitaram. Você vai conseguir amar quem falou mal de você, você vai conseguir amar quem te acusou, você vai conseguir amar quem te excluiu, você vai. Por quê? Porque no Espírito de Deus não existe separação, não existe rejeição, não existe crise, existe amor. Deus é amor. Quem mais perdeu naquela terra foi Nazaré, porque a rejeição gerou incredulidade, e aí não houve salvação. Jesus, ele quer salvar os rejeitados, ele quer salvar os escolhidos, ele quer salvar os abandonados. Amém, gente? Por quê? Pela cruz nós somos aprovados. Você foi aprovado por Deus? Sim ou não? Quem foi aprovado por Deus, fala, eu fui aprovado por Deus. Quero fechar, Yuri, sobe aqui para me ajudar. Quero encerrar com você. Você entendeu até aqui? Amém? Versículo 6 para fechar. Jesus disse, admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Eu achei demais esse texto. Eu achei demais esse texto, cara. Eu acho demais. Desculpa a expressão que eu acho demais esse texto. Fala comigo. Admirou-se da incredulidade deles. Às vezes a gente acha, né? Que nós olhamos para Jesus e aí Jesus é a expressão de amor, certo? Sim ou não? Jesus olhou para Nazaré, se admirou da incredulidade. Aí a impressão que a gente tem é que Jesus ficou, ai, tadinho deles, puxa vida, não salvou nenhum. Sabe o que Jesus fez? Virou as costas e falou, tchau Nazaré. É? Em outras palavras, Jesus, sabe aquelas perguntas quando tu chegar na glória tu vai fazer? Sabe? Eu tenho umas quando eu chegar na glória eu quero perguntar. Tem umas que eu quero perguntar, né? Mas eu acho que Jesus, ele olhou e falou, olha, vocês estão me rejeitando, quem está perdendo é vocês, cara. Tchau para vocês, eu tenho mais coisa para fazer. E aí tem pessoas que são rejeitadas, elas morrem. Acabou minha vida. Eu não sei mais o que eu faço, né? Morreu, acabou. Olha para o teu irmão e diga, não. Fala, não acabou. Olha para frente. Fala para ela, olha para frente. Levanta a cabeça. Você é escolhido de Deus. Você foi aprovado. Quem está perdendo são eles. Vamos embora. Amém? E o que Jesus fez? Percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar, e fazendo milagre, e curando gente, e salvando pessoas, aleluia, glória a Deus, não é? E eu imagino que depois, né, que Jesus ressuscita e tudo aquilo, os moradores de Nazaré devem ter falado, puxa vida, e ele esteve aqui, não é? Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, quando nós sabemos o que Deus tem para a nossa vida, e nós vivemos segundo as promessas de Deus, nós nos guardamos em fé, nós nos guardamos em santidade, pode ficar tranquilo, a honra vai chegar, porque você já foi aprovado. Amém?
Pode o mundo inteiro ter te rejeitado. Se Deus te aprovou, a honra vai vir. Fica tranquilinho. Em nome de Jesus. Pode se colocar de pé? Glória a Deus. Você aí na sua casa também pode fechar seu material nesse momento. Quem quer andar com Deus aí? Quem quer olhar para frente? Eu gosto muito disso. Há uns mais meses já, eu preguei isso uma vez aqui na igreja. As promessas de Deus, elas não são para o passado. As promessas de Deus sempre são para o futuro. Sempre é para frente. Nunca é para trás. Nós falamos isso aqui numa reunião de liderança. Passado bom é passado que te empurra para frente. Não é passado que te segura. Não é? Passado bom é aquele que tu lembra e fala, foi bom, mas eu avancei. Hoje eu estou aqui, esse passado me trouxe até aqui. Isso é poderoso. Gente, Jesus quer salvar todos. Jesus quer visitar todos. Jesus quer falar com todos. Jesus quer trabalhar na vida de todos. Mas Ele só vai fazer isso onde houver fé. Pastor, tem incredulidade. Eu não quero Jesus na minha vida, eu não quero mudar. Eu quero continuar assim. Amém. É um direito que você tem. É um direito que as pessoas têm. Não é? Não é um direito? É um direito. É um direito que as pessoas têm. Eu quero continuar assim. Eu quero continuar vivendo assim. Amém. É um direito que você tem. Porém, diga comigo, Jesus está passando. Diga, e onde Ele passa, e Ele encontra fé, Ele faz milagre. Eu queria continuar pregando, mas já está fechando o nosso tempo, não consigo. Para mim, o texto que é exatamente o contrário de Nazaré, é a cura da mulher com fluxo de sangue. Esse texto é o contrário. Não dá para entrar porque não dá mais tempo, mas só para dar uma pincelada para você aqui. Jesus, ele chega em Nazaré e ele encontra rejeição e incredulidade. E quando ele está indo para curar a filha de Jairo, a Bíblia diz que uma mulher toca na ponta da roupa dele, e ele sente dele saindo poder. Em Nazaré, ele se admirou por causa da incredulidade. Com aquela mulher, ele se admirou porque existia tanta fé no coração daquela mulher, existia uma certeza tão grande de que Jesus era o salvador da vida dela, que saiu o poder dele, curou ela e ele não sabia quem ela era. Gente, olha que tremendo isso. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor poderoso, foi confundido pela fé daquela mulher. Porque ele olha e ele fala, alguém encostou em mim, e da minha vida saiu o poder. Eu acho demais porque Jesus não conseguiu reconhecer no primeiro momento quem era aquela pessoa, e a mulher aparece e diz, fui eu. É exatamente o oposto. Não tem uma vida de incredulidade, porque a incredulidade, ela sempre entra por um canal de rejeição. Tenha uma vida de fé, tenha uma vida de convicções, e tome posições. Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia aonde ele tinha que ir e o que ele tinha que fazer. O lugar que ele chegou, onde ele foi rejeitado, ele falou, eu tenho mais, eu preciso continuar o projeto do meu Pai na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, não mude, porque a rejeição apareceu. Saiba quem você é, e você vai ser feliz, você vai ser vitorioso, vitoriosa, você vai alcançar lugares altos, porque tu sabe quem tu é. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Espírito Santo, não nos deixe entrar na confusão causada pela rejeição. Todos já passamos, talvez, infelizmente ainda passaremos por situações assim. Nós queremos aprender contigo. O segredo é saber quem nós somos em ti, saber onde nós precisamos ir, e entender que o Senhor nos escolheu. Deus, é isso que eu peço nessa noite. A cada um que está aqui, a cada um que está te adorando, te buscando nessa noite, Senhor, que ao encerrar o culto, ao terminar essa reunião, saibam que são escolhidos, que foram separados, foram escolhidos pelo Senhor.
Em nome de Jesus, saibam que te buscando, começando a caminhar contigo, descobrirão onde precisam ir. E aí a rejeição não terá mais poder. E se a rejeição não tem poder, não há espaço para incredulidade. E se não tem espaço para incredulidade, a dúvida não pode entrar. Se não tem dúvida e não tem incredulidade, só tem uma coisa: a fé. E a fé tem o poder de mudar realidades, transformar circunstâncias, mudar ambientes, curar, salvar, libertar. Em nome de Jesus, abrir portas. A fé tem esse poder. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, fala conosco. Em nome de Jesus, mostra a cada um que nós fomos escolhidos, separados, aprovados, em nome de Jesus, e que por causa do seu grande amor, que existe em nós, que entra na nossa vida, pelo Teu Espírito Santo, nós podemos amar aqueles que nos rejeitaram, nós podemos amar aqueles que não creram, em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração, vai falando com o Espírito Santo. Se tu não sabe quem tu é ainda em Deus, não é saber quem tu é teu nome, é saber quem tu é em Deus. E não apenas saber porque eu te disse, sentir isso, viver isso. Fala para Deus, fala: Senhor, eu quero me sentir amado, amada, eu quero me sentir preenchido, completo, completa, preenchida, pelo Teu Espírito Santo, em nome de